Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de leitura e interpretação de hieróglifos egípcios. Nessa aula, vamos aprender a escrever nossos nomes em hieróglifos. Por isso, tenha em mãos o nosso material de apoio com a lista de hieróglifos unilíteros, ou seja, alfabéticos. O link vai estar na descrição e você vai precisar dessa lista. E se por acaso você caiu nesse vídeo aleatoriamente, meu nome é Antônio Fontoura, eu sou doutor em História e essa é a nossa aula número 8 do nosso curso de hieróglifos egípcios. Assista aos vídeos anteriores para ter uma base da leitura e interpretação dos hieróglifos egípcios. Então vamos começar com um desafio. Esteja com a lista de hieróglifos à mão e traduza o nome na seguinte inscrição. Leve o tempo que precisar, pause o vídeo e, em primeiro lugar, descubra a direção de leitura do texto. A seguir, compare os hieróglifos que aparecem nesse texto com aqueles que estão em seu material de apoio. Com o caderno à mão, desenhe o hieróglifo e escreva ao lado dele o som de cada hieróglifo. Que nome você conseguiu descobrir? Vou dar a resposta, ok? Em primeiro lugar, note que o nome está envolto em um cartucho, ou seja, trata-se do nome de alguém da realeza egípcia. Em segundo lugar, os hieróglifos estão voltados para a esquerda, então esse texto deve ser lido da esquerda para a direita e, no caso de cima, para baixo. E quais são esses hieróglifos? O primeiro é o sinal KH, o H com uma curva embaixo dele. Se você não sabe o que isso significa, ou se já esqueceu, dê uma olhada nos últimos 2 vídeos. O segundo sinal é W, que vamos adotar como significado U. O terceiro sinal é F. O quarto sinal, novamente, é o W, que nós vamos traduzir como U. Então temos aqui o nome de Khufu ou Khufu. Você conseguiu acertar? Se não conseguiu, sem problemas. Você vai ficar craque nisso, tenho certeza. Mas vamos trabalhar inicialmente nesse nome. Para facilitar a nossa vida, vamos transliterar esse símbolo de H com uma curva como sendo KH. O símbolo do filhote de codorna, já convencionamos que iremos transliterar como sendo U. Então ficamos com Khufu. E quem foi Khufu? Que nome é Khufu? Parabéns, você acabou de traduzir o nome do faraó que hoje conhecemos como Quéops e que foi quem mandou erguer a grande pirâmide de Gizé. Quéops, aliás, é um nome grego. É esse nome grego que chegou até nós, mas os egípcios chamavam seu rei de Khufu. Pronto, traduzimos o primeiro nome egípcio conhecendo apenas os sinais unilíteros, ou seja, conhecendo apenas os sinais alfabéticos. Porém, a grande maioria dos nomes egípcios não era escrita apenas utilizando sinais unilíteros ou alfabéticos. Há exceções, claro, como o nome do deus Ptah ou como dos faraós Pepi e Teti. A maioria dos nomes egípcios eram expressões ou frases. Ramsés, por exemplo, significa nascido de Ra. Tutancâmon significa imagem viva de Amon. Então, para escrever seus nomes, usavam sinais unilíteros, mas também sinais que tinham 2 ou 3 sons, além de sinais que representavam apenas ideias. A gente vai conseguir traduzir esses nomes nas próximas aulas, quando a gente se aprofundar no estudo de hieróglifos, no estudo de sinais bilíteros e trilíteros. Mas existe um tipo de nome que os egípcios usavam apenas esses sinais alfabéticos. Que nomes? Os nomes de pessoas estrangeiras ou os nomes não egípcios. Um pouco mais de história. No século IV a.C., Alexandre da Macedônia conquistou várias regiões da Europa, da Ásia e da África. Conquistou também o Egito. Depois de sua morte, um de seus generais, chamado de Ptolomeu, passou a ser governante do Egito. Iniciou-se então a chamada dinastia Ptolomaica do Egito. Essa dinastia durou do ano 355 até o ano 30 a.C. Era uma dinastia formada por governantes estrangeiros ao Egito. Ptolomeu era macedônico e vinha de uma tradição grega. Então, costuma-se dizer que o Egito passou a ser governado por helênicos, ou seja, por gregos.
Aliás, a última rainha dessa dinastia foi justamente Cleópatra, aquela Cleópatra, mais precisamente chamada de Cleópatra VII. Então os egípcios na dinastia ptolomaica passaram a ser governados por faraós que não eram egípcios. Como escrever Ptolomeu em hieróglifos? Como escrever Cleópatra, que não são nomes egípcios? Qual foi a solução adotada pelos egípcios? Escrever esses nomes estrangeiros apenas com os sinais alfabéticos. Mas não é assim tão simples. Tem um porém. Em história, aliás, sempre tem um porém. Você deve se acostumar com esses poréns em história. Nesse caso, o porém é que esses nomes gregos tinham sons que não existiam na língua egípcia antiga. Por exemplo, o som de L ou o som de O. E esses sons você precisa para escrever Ptolomeu ou Cleópatra. Pegue novamente sua lista de sinais alfabéticos. Você vai ver que abaixo dela há 2 sinais adicionais. Em primeiro lugar, o leão deitado, visto de lado, que os egípcios passaram a convencionar como significando L, a letra L, o som de L. E a corda em nó passou a significar a letra O. E com isso, com essa adição, os egípcios passaram a escrever o nome de seus governantes estrangeiros e nomes estrangeiros de uma forma geral. E aqui tem um exemplo. Veja se você consegue traduzir esse nome. Você vai ignorar esse trecho final. É uma pequena oração que significa viva para sempre, amado de Ptah. Então, você vai traduzir apenas esse início. Pegue sua lista, pause o vídeo, descubra a direção da leitura e veja se consegue traduzir o nome. Vamos para a resposta? Vamos lá. Aqui nós temos P, depois T, O, o sinal L, M. 2 juncos formando 2 vezes o sinal de I, o som de I. E um S. Juntando tudo, nós temos Ptolmes. Para facilitar a nossa vida, sempre que aparecer o sinal de junco, seja sozinho, seja em dupla como aqui, nós iremos pronunciar como se fosse a letra I, com o som de I. Então, quem era Ptolmes? Era a forma como os egípcios escreviam o nome do faraó, que hoje nós conhecemos como Ptolomeu. E esse vídeo já está muito maior do que eu pensava a princípio, mas finalmente estamos chegando naquilo que esperávamos, ou seja, a forma pela qual nós podemos escrever os nossos próprios nomes em hieróglifos. Ou quase isso, porque como eu disse, sempre tem um porém, sempre vai ter um porém. Lembre-se que o alfabeto egípcio era baseado no som das letras. Para escrever Antônio, por exemplo, não há problemas. Temos o abutre que utilizamos para representar ou convencionamos representar o som de A. Lembre-se que o símbolo do abutre não significava o som de A para os egípcios, mas eles usavam esse símbolo para escrever nomes estrangeiros que tinham a letra A. Para escrever Antônio, continuando, nós temos então o N, o T, o O, outro N, o junco que convencionamos usar como I e outro O. Se você quiser usar um ou 2 juncos para significar o I, não faz diferença. Os próprios egípcios não tinham uma regra estrita para isso quando escreviam nomes estrangeiros. Então, qualquer opção que você escolher está perfeita. Mas lembre-se que há sons que não existiam no Antigo Egito. Assim, se você quiser escrever Juliana, você vai ter que lembrar que não existia o som de J, o som de J no Antigo Egito. Então, como que a gente faz? Você vai utilizar o símbolo com o som mais aproximado. No caso, o da cobra, que tem o som de J. Juliana, seguindo as regras da escrita egípcia, ficaria então J, U, o som de L, o som que utilizamos como I, o som que utilizamos como A, o N e mais uma vez o abutre significando A. Aqui temos aproximadamente o nome Juliana. E por que você não pode usar, por exemplo, o fonema G, o hieróglifo G? Porque esse G tinha o som de G, é o G duro, como Gustavo ou Gabriela ou gato.
Se você quiser usar esse símbolo, por exemplo, para escrever Juliana, não ficaria Juliana, ficaria Guliana. Em Regina ficaria Regina. Então lembre-se, na escrita egípcia é o som que importa. E a letra E, a letra E. Em português, nomes como Emerson ou Eliane devem utilizar o símbolo do braço para escrever a letra E. Por exemplo, o nome Eliana ficaria assim. Essa, aliás, é uma regra específica para o português. Foi criada pelo maior egiptólogo que o Brasil já conheceu e, infelizmente, falecido Maurício Schneider. O professor Maurício percebeu que a letra E, como pronunciada em português, seria melhor representada pelo som egípcio do hieróglifo associado ao braço. Se você for ler livros em inglês sobre o Antigo Egito, irá perceber que eles associam a letra E ao hieróglifo de junco. Mas isso porque no inglês a letra E é pronunciado como o nosso I. E essa relação fonética não tem o mesmo significado em português, ela não tem o mesmo sentido em português. Enfim, para concluir esse vídeo, que já está muito longo, uma última explicação muito importante. Como é que você organiza os sinais? Que sinais você coloca um do lado do outro ou quais sinais você coloca um em cima do outro? Em geral, sinais altos como o abutre ou a coruja ocupam um espaço inteiro. Sinais compridos como o sinal da água são acompanhados por outros sinais menores. Mas a principal regra ela é estética. Essa era a própria regra que os egípcios utilizavam. Eles agrupavam os sinais em quadrados imaginários de forma que ficasse esteticamente mais interessante. Assim, uma mesma palavra, dependendo do espaço disponível, poderia ser organizada de diferentes formas, dependendo de como que os egípcios queriam escrever aquela palavra naquele espaço. Ou seja, a forma como você deseja escrever seu nome é estética. E vamos ficando por aqui. Divirta-se escrevendo seu nome e o nome das pessoas conhecidas em hieróglifos. É uma atividade interessante porque treina principalmente a sua escrita e você passa a decorar, a conhecer melhor os sinais alfabéticos, também conhecidos como sinais unilíteros. E vamos encerrar efetivamente esse vídeo com o último porém. Que nome está escrito aqui? Fica como desafio. E uma única ajudinha nesse desafio. Os dois últimos sinais são a letra T e o hieróglifo que representa um ovo. Esses dois sinais você não translitera, não traduz. Eles estão ali apenas para indicar que o nome é de uma mulher. Essa não era uma regra que existia sempre, mas não era incomum que nomes femininos terminassem com a letra T e um sinal de ovo no final. E por que um ovo, você pode perguntar? Porque indicava fertilidade, um atributo que era considerado propriamente feminino. A resposta desse desafio a gente dá no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Caso você queira aprofundar seus estudos em hieróglifos egípcios, poderá adquirir meu livro Hieróglifos Egípcios, uma introdução à leitura e decifração dos textos do Antigo Egito. Nele, você tem um curso completo de leitura de hieróglifos, com textos explicativos, exemplos e exercícios resolvidos. O link está na descrição.